A terceira lei fundamental de mercado, tão importante quanto as outras duas, é a lei de esforço versus resultado. O que quer dizer isso? É bem simples. Implica em acreditar que a lei diz o seguinte: eu preciso ter um esforço correspondente ao resultado que eu estou vendo no mercado. Falando diretamente dos preços do mercado. Como é que eu posso entender isso? Vamos olhar para essa imagem aqui primeiro, para a gente entender candle a candle. Ou seja, muitas vezes, quem já ouviu falar isso, quem já está no mercado há mais tempo, já ouviu assim: agora tem um candle de força, agora tem uma barra elefante, que essa barra elefante é um candle de força. Não. Ela pode ser um candle de impulsão, mas não necessariamente tem força. Lembra lá dos conceitos de liquidez, volatilidade? E olha só para você ver a diferença. Tá vendo o volume aqui? Beleza, eu tenho esse candle com esse tamanho aqui, ó, com essa variação de preço, com esse spread desse tamanho. O spread, que a gente chama, é a variação de preço, tá? Entre a máxima e a mínima. Olha o volume aumentado. Então, beleza. Essa variação, ou seja, esse resultado aqui, tá coerente com esse esforço aqui? Tá. Por quê? Um grande esforço para um grande resultado. Agora dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu tenho o mesmo esforço grande para um resultado muito pequeno, tá? Olha que legal, pessoal. Se a gente fosse analisar essas duas dinâmicas diferentes, eu poderia dizer o seguinte: esse movimento é válido, esse movimento está coerente. Por quê? Porque ele tem um grande resultado para um grande esforço. Ok. Esse movimento aqui, ó, a gente chama de anomalia. Por que é uma anomalia? Porque eu tenho um resultado divergente do esforço. Então eu tenho um esforço pequeno para um resultado longo. Mas como isso acontece, Felipe? Como que eu posso ter um esforço pequenininho para um resultado longo? Lembra dos conceitos de liquidez e volatilidade que a gente falou? Essa barra aqui, que não necessariamente tem que ser uma barra de força porque ela é grande, ela é uma barra de impulsão, porque ela teve um impulso. Ok. Mas ela não é uma barra de força. Porque pode ser simplesmente que a falta de liquidez nessa região de preço tenha provocado a aceleração dos preços, porque entrou uma ordem um pouco maiorzinha aqui e a falta de liquidez fez ganhar a volatilidade. Lembra do conceito lá atrás que a gente falou que liquidez é inversamente proporcional à volatilidade? Então, ou seja, eu posso ter essa volatilidade aumentada pela falta de liquidez, porque não tem ninguém querendo negociar dessa região para cima. Então isso cria para a gente uma anomalia e uma coerência. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre esses conceitos para vocês. Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui eu já tenho o contrário. Se eu for olhar para esse primeiro aspecto aqui, ó, para essa primeira dinâmica de preços, eu tenho um volume diminuído para um resultado diminuído. Ok, isso está coerente, está convergente, tá? Porque o volume foi pequeno, o resultado foi pequeno. Agora, quando eu tenho um volume muito aumentado, com uma variação de preços pequena, eu tenho uma anomalia também, porque, poxa, o esforço foi muito grande para um resultado pequeno. Agora, olha que legal. Eu tenho certeza que talvez você sempre quis entender isso aqui e nunca conseguiram te explicar de forma didática. Olha só. Quando eu tenho, partindo desses dois pontos aqui, ó, que são as anomalias, tá? Você vai entender um conceito muito importante de mercado agora de maneira simples, simplesmente analisando preço, tempo e volume, igual na análise técnica convencional. Por isso que eu falo que a única forma de validar a variação de preços é o volume, não existe outra forma, tá? Vamos lá. Essa variação primeira aqui, ó, baixo esforço, grande resultado. Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é o que a gente chama de exaustão. Por que exaustão? Porque não teve esforço nenhum. O preço foi lá em cima, mas ele foi por falta de interesse, por falta de liquidez, porque o mercado está vazio, ele não tem força, ele vai bater lá e voltar. É igual um carro que vai na subida, vai subindo e acaba a gasolina, ele volta todo. Ele perde a força. Então isso aqui é uma exaustão. O movimento fica exausto, ele acaba a força, né? Agora, quando a gente tem essa outra dinâmica aqui, dá uma olhada. Um aumento de volume considerável para pouco resultado.
Isso aqui é o que a gente chama de absorção. Como assim absorção, Felipe? Assim, ó. Muita gente negociando, negociou, comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, fecharam negócios, muita gente negociando, mas o preço não conseguiu subir, não conseguiu avançar, ele ficou pequenininho. Por quê? Porque mesmo que tivessem muitos compradores aqui, também tinham muitos vendedores falando, ó, daqui não vai passar. É como se os vendedores tivessem colocado uma barreira aqui, ó, e dissessem, aqui não passa. E por isso, tudo que foi sendo comprado foi também sendo vendido pelos vendedores, ou seja, foi absorvido. O mesmo seria o contrário, se a gente estivesse na venda, né? Tudo que eles venderiam, o comprador vem absorvendo, vem segurando o preço, e aquilo formaria um volume muito aumentado de uma variação de preço pequena. Então agora você já sabe o conceito de absorção e exaustão. Olha que legal, falamos num candle, mas a gente consegue avaliar isso no movimento inteiro. Ou seja, olha, o movimento subindo, ganhando amplitude, aumentando o movimento, aumentando o spread de preços e o volume também aumentado. Isso está coerente. Agora, imagina se a gente viesse aqui, ó, e a gente não tivesse esse volume aqui, ó. Vamos supor que fosse assim, ó. Tá? Ó. Ou seja, provavelmente, olha aqui a anomalia, ó. Ó, o mercado subindo e o volume caindo. Isso aqui seria uma exaustão. Tá? Então, é isso que a gente está procurando. Se a gente vier aqui para cima, ó, vocês podem ver dois exemplos clássicos disso que eu quero mostrar, que mesmo que a gente tenha falado num candle só, mas a gente pode averiguar isso no movimento inteiro, as anomalias e as convergências. Ó, o movimento de alta subindo, ok? Volume aumentado, crescente, ou seja, isso aqui é uma validação de preço e volume, que é a análise que a gente chama de VSA, a análise entre preço e volume. Agora, aqui, a gente tem uma continuidade dos preços com uma diminuição de volume. Isso é uma anomalia, ou seja, provavelmente a gente está experienciando uma exaustão. Então, é isso que a gente faz quando a gente entende a lei de esforço versus resultado, que é a lei que integra o estudo de VSA, que a gente chama VSA, Volume Spread Analysis, ou análise de preço e volume, tá? Que é um conceito muito clássico da análise técnica e que a gente usa demais, é um grande pilar da nossa abordagem. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos rapidinhos aqui, ó, disso acontecendo no mercado real, tá bom? Então, por exemplo, falando do movimento inteiro, olha aqui, eu tenho um movimento de queda inteiro aqui, um aumento de volume muito grande na formação dessa mínima, ok? Perfeito. Ou seja, eu tive o quê? Uma absorção. Por que uma absorção, Felipe? Porque olha o tamanho do volume aumentado e, na verdade, olha a diminuição do movimento. Olha os movimentos que eu tive muito mais longos, agora os movimentos curtinhos aqui, ó. Portanto, essa diminuição, esse encurtamento do movimento, essa diminuição da variação de preço com o volume aumentado, ó, provoca uma absorção. Só que lá na frente, olha aqui para você ver, pessoal. Opa, ele rompeu a mínima, ele renovou a mínima. Só que olha aqui o volume. Já não tem volume nenhum. Isso é uma exaustão. E olha o que o mercado fez depois. Então isso vai entregando para a gente uma coisa que a gente chama de sentimento de mercado. O sentimento de mercado é que provoca, é que força a atuação do que a gente chama de big player. Big player opera por sentimento de mercado. Só que isso aqui é o rastro da atuação deles. E é por isso que a gente consegue rastrear a atuação de grandes players, fazendo essa análise entre essas forças todas para validar qual o sentimento e entender aonde eles estão e para que direção que eles estão pensando e atuando, tá? E por último aqui eu quero dar um exemplo muito clássico, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque muita gente já usa. Eu vou dar uma diquinha prática, técnica para vocês utilizarem já amanhã no mercado. Olha aqui, lembra do famoso pullback na tendência, né? Todo mundo quer comprar ou vender na correção de preço, no respiro, no pullback de mercado, porque ali é o ponto ideal para comprar? Nem sempre. Você vai avaliar a partir de hoje o quê? Volume Spread Analysis, análise entre preço e volume. E você vai comprar o pullback que não tiver intenção de giro de sentimento. Como assim, Felipe? O mercado está subindo aqui, não tá? Isso aqui é um pullback, ó. A famosa bandeirinha aí, eu não gosto muito, mas eu vou brincar com vocês assim.
Só que essa bandeirinha, dá uma olhada aqui, ó. Olha o volume diminuído. Então, esse pullback sem volume me dá uma condição de compra. Por quê? Porque eu estou entendendo que o mercado não tem intenção de vender ainda. Aquilo é provavelmente uma desalavancagem de grande player para testar o mercado. Ele só está aliviando a posição para continuar o movimento. Então aqui eu posso comprar. De novo aqui, ó, mais um pullback. Sem nada de volume. Ou seja, aqui eu posso comprar de novo. Mais um pullback. Diminuição de volume. Posso comprar de novo. Opa! Mas esse último movimento aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Nenhum volume. E o volume grande na formação da máxima teve uma defesa gigantesca, uma absorção brutal nessa região. Ou seja, a partir daqui, eu não quero mais ficar posicionado lá. Eu vou encerrar minha posição. Dicas e cenas do próximo capítulo. Agora, para a gente terminar, eu vou mostrar para vocês a situação contrária. Você vem vendido desde lá de cima. Ok. Se vocês forem olhar, todos os pullbacks estão sem volume, mas chega nesse aqui, ó. Nesse pullbackzinho que eu tô falando, cara, vai descer mais, eu vou vender esse negócio mais ainda, que eu vou ficar milionário agora. Olha o volume aumentado. Na formação do pullback. Cara, chega. Eu não vou vender aqui mais. Acabou. Eu vou parar e encerrar minha posição, porque provavelmente esse mercado vai começar a reverter, ou pelo menos ele vai inverter mais forte um pouco. Então é isso que a gente chama de VSA. Essas dicas são totalmente práticas, botem em prática aí no mercado que vocês vão ver ela acontecendo. Falamos da terceira lei, que é a lei de esforço versus resultado, que fundamenta a análise de preço e volume.